Olá pessoal, estamos aqui de volta, mais um encontro nosso aqui, né? O nosso podcast, onde realmente a gente preza e tem como filosofia básica trazer aquilo que seja o que há de melhor, né? Visando, logicamente, esse viés nosso que é de saúde. Mas eu queria começar meio que justificando, e que na verdade é uma explicação e é uma forma de reeducação, o que é muito bom, né, que é um dos ditos principais do Rudolf Steiner, da antroposofia, que na verdade a pedagogia é que cura o ser humano que tem o conhecimento do todo e logicamente o autoconhecimento, é só assim que ele se cura, e a medicina em si na verdade tenta educá-lo. E por que de falar isso? No último podcast nossa conversa foi só eu, e eu falei sobre algumas coisas da formação do ser humano, na visão antroposófica, em situações bem básicas para a antroposofia, que é o trabalho dos sentidos humanos. E eu ainda vou falar mais, porque eu falei dos 4 primeiros ou mais básicos dos sentidos humanos, e como que essa forma de criação que estamos hoje na sociedade como um todo, tem amputado e prejudicado as nossas crianças e transformando em adultos realmente mais doentes do que gerações anteriores. Mas acontece que nesse meio tempo, né, da última conversa nossa, eu fui abordado por colegas médicos até da área da nutrição, da gastromedicina, amigos que trabalham na área de saúde, enfermeiros e tudo, alguns de uma forma meio de brincadeira, outros meio que questionando, falando: Fernando, uma amiga me falou: doutor Fernando, enfermeira, agora está mais a mexer com culinária e pediatria, isso está melhor? Eu achei bom ela perguntar, porque é uma forma dela mostrar a dúvida, que de repente é do público, para explicar da importância disso. O trabalhar e mostrar processos culinários que são científicos, são alquímicos, dentro de princípios básicos de medicina, tipo antroposofia, medicina ayurvédica, que é a escola ou a organização médica mais antiga da humanidade, e que tem não só visão de tratamento e preenchimento do corpo físico, como o corpo energético, se é que assim a gente pode chamar, e aí sim gerar uma saúde integrativa, integral e holística, é essa a nossa intenção de repente mostrar algumas receitas e mostrar para as pessoas que ali você está fazendo o seu remédio em casa e que é fácil, é factível e é acessível, e você foge um pouco desse mercado da comida industrializada e você gera saúde. E meu foco também em falar de crianças é porque eu costumo dizer o seguinte: o geriatra, na nossa medicina alopática, o geriatra começa a trabalhar na pediatria. Porque se ele for trabalhar só no idoso que chega para ele doente, ele vai ter sempre idoso só doente. Então, se ele trabalha bem uma pediatria, ele vai gerar idosos mais saudáveis e que ele pode só manter de repente, né? E logicamente tem os processos de degenerescência naturais. Então, para justificar a semana passada, eu queria citar alguns exemplos que são acessíveis ao público leigo, porque eu com certeza não vou mostrar tudo que eu leio de coisas muito específicas da antroposofia, do Ayurveda, que são coisas muito técnicas. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos de livros e referências bibliográficas que eu posso dar, que são acessíveis ao leigo com termos médicos, mas explicando de uma forma que a pessoa pode ter acesso. Um dos exemplos é esse livro aqui, Viver com Saúde, do Dr. Manuel Rocha, porque ele é de um colega, não só médico, mas urologista, com grande destaque na urologia até nacional, e que depois, no decorrer da vida médica, ele se embrenhou por uma medicina mais holística também, fez cursos fora, e ele traz isso aqui, e entre as coisas básicas que ele faz no livro da razão dele escrever é tentar criar uma sociedade que gere mais saúde, através de conceitos de alimentação mais saudáveis, e que diminua um pouco toda essa mortalidade e morbidade que está tendo na nossa sociedade em razão do não comer direito. Um dos conceitos que ele traz aqui são dos alimentos biocídicos, que ele chama, que são alimentos que não só não geram saúde, como ele classifica aqui, são alimentos que destroem vida. Imagina bem o que é isso. Então a razão da gente estar falando isso aqui é uma autoeducação e uma educação da população. Outro grupo de livros que eu deixo aqui para as pessoas conhecerem, quiser alguém mais amigo aí, quiser emprestado, olha só, 4 livros de talvez a maior médica antroposófica que já esteve no Brasil, ela não é brasileira, mas se radicou aqui, doutora Gudrun Bucar. Ela é uma médica que faleceu agora, recentemente,
trabalhou no Brasil, tem um legado enorme, talvez o maior médico antroposófico aí das Américas. Tem todo o seu trabalho, principalmente com biografia humana aqui no Brasil. E ela escreveu, uma das principais obras dela, esses livros aqui, falando da alimentação em diferentes situações da vida, como forma até mesmo, isso, olha para você ver um dos títulos de um dos livros aqui dela, a refeição como base da vida social. Você imagina, a forma de comer gerando uma estabilidade social, né? Então, assim, não resta dúvida, isso aqui é médico falando como que a medicina vai influenciar na forma de comer para gerar uma saúde não só física, como psíquica e social. Imagina bem. Outro livro que eu gosto muito, esse aqui é o livro A Prática de uma Vida Integral, onde ele mostra, entre outros pontos aqui, então as pessoas, é bom que leiam, que o alimento ele não vai afetar só seu corpo físico, ele afeta toda a sua energia, tanto etérica quanto psíquica, e para não deixar de falar, na espiritual. Outro livro que eu acho assim, que para o público leigo e para os médicos aí também, que me questionaram do porquê passar algumas receitas, essa é a razão. Outro livro que eu gosto muito, que eu li, que também não precisa ser médico, é Comer para Não Morrer. Esse livro traz algumas dicas, então você não vai se tornar um nutricionista nem um médico, mas traz algumas dicas com as referências técnicas para você se embasar e ter segurança, e que muda muito os conceitos das pessoas, né? E assim, só para finalizar essas sugestões, essa é uma sugestão que não tem, eu acho que precisa ter uma formação na área da antroposofia, principalmente, porque os termos são difíceis e você tem que ter um conhecimento básico nesse entendimento, mas só para citar como exemplo para vocês, esse curso aqui, ó, esse é um livro do Rudolf Steiner, que é quem trouxe a medicina antroposófica para o mundo, antroposofia, é um curso de medicina pastoral. Imagina bem, se você pega isso, até para um aluno de medicina, fala, o que é isso, né? Mas basicamente ele traz aqui nos capítulos, mostrando como que aquele que se dedicou ao sacerdócio independente de religião, mas a uma vida espiritualista, ele se torna um grande curador humano, porque a cura humana ela nasce dos corpos, que eu já falei aqui em outras situações, suprassensíveis. A gente tem camadas de corpos que precisam ser trabalhadas, o físico é consequência. E ele também traz a visão do como o médico também tem que cultivar o seu espiritualismo, senão não adianta ele dar só a substância química, só o remédio sintetizado. Ele não cura o paciente. Então aí entra a razão de eu ter falado no começo de algumas receitas, que quando uma mãe faz a sua comida ali em casa, faz o seu chá em casa, isso tem um efeito energético, no Ayurveda se chama Prabhava, que é um efeito que não se explica, mas ele faz com que aquele alimento passe a ter efeitos curativos e construtivos que são fato na literatura, na medicina como um todo, na ciência. Na ciência que eu já citei aqui em outros momentos, até na ciência exata humana está buscando esses conceitos, que os conceitos da medicina quântica. E a medicina quântica, usando conceitos da física, comprovando esses efeitos energéticos na saúde humana. Então, assim, fica aqui essas dicas minhas, para que o ser humano se entenda, e todo mundo que estiver assistindo, se entenda e veja que a gente é um todo muito além do físico. E ao passar as receitas, tentando trazer um pouco desses conceitos muito importantes, profundos e técnicos, mas para a vida cotidiana das pessoas. Pensando nisso, eu fui até abordado por um outro colega recentemente, sobre, ele brincou, eu carrego umas garrafas assim que tem alguns cristais para dar uma energizada na água, dar uma alcalinizada. Você tá até água com energia, você acha que isso vai gerar saúde? Olha, isso é mais do que fato hoje na literatura. E acabou que hoje eu li um artigo de um monge falando o seguinte, ele trouxe o conceito de neurociência. E depois também a gente pode deixar links aqui de estudos de neurociência, estudo da saúde mente e corpo, que estão sendo feitos na escola da Harvard. Tem uma professora lá que faz muito esses estudos, relacionando como a saúde física responde a essa saúde mental e psíquica e espiritual. Ela faz trabalhos magníficos, mostrando as respostas com imagens de ressonância do cérebro, por exemplo, pessoas que se dedicam a trabalhos como o do yoga, com o trabalho de entender esse funcionamento corpo-mente e a melhora da saúde da pessoa como um todo.
E esse monge que eu vi no artigo, ele põe um conceito de neurociência que é o seguinte: para você entender como a energia atua no corpo, tudo que está aí no mundo físico, na verdade, não tem cor por origem, não tem cor por si só. Toda cor que a gente vê no mundo, cada planta que você tem uma cor, a cor verde que você viu, uma rosa vermelha intensa, na verdade, toda essa cor dela é uma luz que se refletiu em color e que dentro do seu cérebro, captando a frequência emitida pela luz que refletiu naquela matéria, no caso a rosa, a frequência daquela rosa, daquela pétala é uma frequência de 4.000 e poucos hertz. Esse grau de frequência é captado pelo seu cérebro e através do seu sistema neurológico e daquilo que transcende só o neurológico. Ele capta essa frequência e interpreta como aquela cor vermelha. E assim é para todas as cores, assim como os odores e por aí vai. Então o que eu estou querendo dizer, a energia influencia profundamente e a alma tem sim, né, essa parte que transcende a alma tem sim como ser estudada nos nossos conceitos da saúde, um pouco de saúde mais holística e mais trazendo para a matéria, né? Não é que você vai materializar a alma, mas dá para trazer isso para o lado científico para entender. Bom, eu queria introduzir com isso e também fazer a interseção do que há nisso, porque eu fiquei muito feliz, eu já tinha ouvido falar desse ser humano sensacional, e o Naí sempre surpreendendo, né? Porque o Naí tem essa energia que é impressionante, a gente sente a energia do crescimento, da bondade, e aí traz umas pessoas desse nível, que não, se fosse ver pelo mundo só material, essa pessoa tinha que estar lá num monastério, né, budista no Tibete, ou então numa grande universidade na Harvard mostrando um trabalho, mas não, é uma pessoa que para mim é um nível de pessoa que está atingindo a iluminação, num bom sentido, que está transcendendo o ego e trazendo um nível de conhecimento desse, que as pessoas às vezes até desprezam por não ter toda aquela pompa, né? Então eu conheci essa pessoa que já trabalhava com os meus filhos aqui no Naí, e eu já sabia um pouco da história, e fui conhecer e fiquei impressionado. E casa muito com o que eu falei nosso último encontro, sobre gerar a saúde das crianças, respeitando esses sentidos que a humanidade tem atropelado, os sentidos básicos para ter um ser humano adulto mais saudável. Ela trabalha com isso. Eu queria apresentar aqui a Célia, né? Se tornou já uma amiga indiretamente, agora pessoalmente. A Célia está aqui conosco. Vou apresentar a Célia. A Célia é educadora física, mas ela tem um currículo e um gabarito que vai muito além, não desprezando a educação física, muito além disso, porque ela transcende isso tudo, né? Então, Célia, boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme ter você aqui. Prazer é todo meu. Você é uma pessoa que a descrição já dizia, conhecendo agora, né, e a gente se sintonizando. Eu queria que você se apresentasse, né, falasse aí o que é o seu trabalho, qual a sua formação, para a gente bater um papo e situar dentro da sua formação, para dar um contínuo do que eu falei da última vez que eu reuni aqui no nosso podcast, sobre a questão da formação do ser humano como um todo que eu falo é num nível não só físico, mas que transcende isso, e que relaciona com tudo que você ensina, e eu vi in loco o seu ensinamento, na aula lá, você vai falar do que você dá aula, como que isso é saudável, e eu aconselho, e é remédio, esse é o principal remédio, é a construção salutar do ser humano. Então se apresente, a gente vai conversar. Boa tarde, meu nome é Célia Araújo, eu sou formada em Educação Física pela Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, também sou professora de Karatê, sou segundo Dan, formada pela ISKF, Federação Internacional de Karatê Shotokan, que é o estilo que eu trabalho, né, dando aulas, inclusive os filhos do Dr. Fernando aqui estão me dando o prazer de aprender com eles nas aulas. Nos conhecemos, são encantadores e refletem muito, assim, acho que a filosofia do pai e da mãe também. E também eu tenho um dojo, diferentemente de uma academia, um dojo, ele é um local especializado, né, onde se trabalha artes orientais. No meu caso, são o karatê e o yoga. Eu sou professora de yoga, tá? Tenho um mestrado em yoga. Em 2018 eu adquiri o mestrado em yoga em Atlanta
e eu sou uma professora pesquisadora, na verdade, né? E por isso que eu uno o yoga, o karatê e também as terapias orientais, que o shiatsu, o do-in, porque trabalham diretamente com tudo isso que o doutor falou, que é a questão da formação do ser, né? A saúde integral que une corpo, mente, emoções e o que nós chamamos muito de corpo energético, porque afinal de contas, tudo é energia e não sou eu que estou dizendo isso, a gente está vendo muita coisa e as pessoas relatando isso. E é simples pensar em termos de energia, porque lá nas aulas de química, lá na escola, né, no período 2º grau, antigamente se falava, né, é simples, nas aulas de química, é a questão dos átomos. Os átomos, né, eles têm nas suas órbitas moléculas, nêutrons, elétrons, e à medida dessa vibração, uns cedem elétrons para outros também. E assim é o ser humano. O ser humano, ele é formado de energia que, quando condensada, formam as suas células, aí vão formando os tecidos e toda uma gama que o doutor pode falar bem melhor do que eu. Mas ao trabalhar com o yoga, dentro dessa filosofia que tem muito a ver, né, a antroposofia, obrigada, que tem muito a ver com o yoga, com o shiatsu, com o karatê, porque na verdade todas essas filosofias, todos esses ensinamentos, essas ciências e tudo, elas estão interligadas. E nós julgamos em certos pontos que elas podem estar vindo de um mesmo berço, né, que se ramificaram, se espalharam, e é bem aí que eu trabalho com o ser humano, não enxergando o ser humano como ser humano só na matéria, mas vendo um pouco mais além daquilo que o forma, que é a sua energia mais pura. Sim. Tá? Célia, sensacional. Eu acho assim, já pode parar aqui, porque não precisa falar mais nada, né? Só que a gente quer falar mais, porque vocês viram aí o nível, né, da pessoa, do ser humano. E Célia, conta pra mim, você estava me falando que você fez esse mestrado no yoga. Então tá, o yoga, o que é o yoga? Eu também tenho uma formação longe do seu mestrado, como instrutor de yoga numa escola tradicionalíssima indiana. A gente segue o ramo do Tantra Yoga, e assim, é muito fácil você, quando entra nesse meio, fala, gente, mas como é que pode as pessoas, isso não ser obrigatório nas escolas, né? A gente sabe que existe, até pela questão do ocidental com o oriental, existe um certo preconceito, existe tabus, tem gente que acha que yoga é até religião, né? As pessoas, mas o yoga, você sabe disso, a própria palavra, ela significa união, né? O yoga significa união, vem de uma palavra originária do sânscrito mais antigo, que yogi, que traduzindo para o termo que hoje é muito usado no nosso português, é como se fosse aquele jugo que se usa nos carros de boi, aquela canga, né, que é para unir e manter numa vez. E por que união? Você falou dos corpos. No yoga, o yoga nasceu junto, lá nos Puranas, junto com a medicina, porque as pessoas acham que o yoga é só postura, né? Aquela coisa toda. Um dos grandes escritos que tem do yoga, que são os Sutras do Patanjali. Sim. Os Sutras do Patanjali, na verdade, tem aqueles 8 ramos ali, né, os Yamas e Niyamas, todos aqueles preceitos éticos, morais, as pessoas não sabem disso. O trabalho com as energias, os pranayamas, que na verdade a asana é assim, a menor parte do que tem ali. A asana, para quem não sabe, são as posturas. As pessoas foi trazido para o Ocidente e meio que ficou incutido que o yoga era só ficar fazendo aquelas posturas. Não. O yoga é a primeira filosofia de gerar saúde e estabilidade social organizada da humanidade. É a primeira que se tem história. Então, assim, é genial. E o lado prática médica do yoga é a medicina ayurvédica, que surgiram juntos nas mesmas origens. E é muito bonito e interessante, você falou que a antroposofia parece ter a mesma visão, porque quando o Steiner trouxe a antroposofia, na verdade é uma grande filosofia que abrange tudo e a medicina é só um ramo. Quando ele passou a falar, a humanidade, por exemplo, ele trouxe a pedagogia da antroposofia, para reensinar ao ser humano a educar. Porque ele viu que estava muito deturpado, foi uma das coisas que eu mencionei muito no último encontro meu aqui. Mas aí ele falou, não, também preciso falar de medicina. Só que ele ia trazer esses conceitos dele, baseado nas clarividências dele, do acesso dele ao campo quântico. Sim.
Só que ele falava, mas para praticar, a gente já tem as bases da prática, que era, ele chamava a medicina ayurvédica e o yoga, porque de medicina sagrada, e ele trouxe como se fosse transferindo aquelas nomenclaturas e a forma de atuar da medicina ayurvédica do Oriente, que ele falava, o ocidental vai absorver pouco isso. Então por isso mudou um pouco os termos antroposóficos, mas o fundamento é o que ele chamava de medicina sagrada, que é a medicina védica. E entenda, e aí ele trouxe conceitos do autoconhecimento humano, com técnicas de meditação e comportamento, que ele chamou de yoga da luz. Por que da luz? Porque ele falou, vou trazer isso para iluminar o ocidental. Você imagina um alemão extremamente técnico, fechado, você acha que... Porque às vezes as pessoas, nós aqui no Brasil, isso é coisa daquele povo lá, né, indiano, que tem um preconceito. E olha só, um alemão estudou isso, tanto no sentido físico quanto transcendental, e viu que isso era mágico. E a humanidade já tem isso aí, esqueceu por um longo período, né, meio que desprezou. Então, isso que você falou dos corpos, esse seu trabalho lá, que você une os conceitos do karatê, que é uma arte também marcial, eu prezo muito por isso, que vai trazer ali o que eu chamo de ensinar o ser humano agora, físico, ter sua disciplina, ter uma linha de direcionamento, né? Mas onde que você acha que você faz essa união aí do yoga? Eu falo assim, tá, você une com a arte marcial, mas o yoga sendo união, você faz um trabalho com essas crianças, e eu vi lá a sua aula, está incutido nos seus conceitos, está subentendido, de você fazer essas crianças, principalmente, lógico que ela dá aula para adulto também, né? Mas fazer essas crianças entender os corpos e os movimentos básicos, né? Eu falei isso no meu último conto, que era isso, os sentidos básicos. Onde que você acha que isso é importante? Como que você faz isso? Como que você pratica isso? Eu vou tentar trazer para uma linguagem bem simples. Sim, a gente sabe que é complexo. Da minha vivência Sim. no dia a dia, tá? O ser humano, vamos pegar a criança. Por que que a criança grita? A criança grita para chamar a atenção, né? Na maioria das vezes. A criança chora, que com o choro ela sente o poder que ela tem de chamar a atenção para alguma coisa que ela quer. Agora, por que que o adulto grita? O adulto grita, ele já sabe se fazer entender. Só que o adulto grita porque ele acha que ele não está tendo o nível de atenção que ele necessita. A criança, ela está em formação. O adolescente está um pouco, eu estou ligando em relação ao karatê e ao yoga, tá? O adolescente, ele tem uma vibração mais forte e um pouco desconexa, porque a energia dele se esvai para vários locais e ele não sabe aonde repousar. Então, muitas vezes, ele reflete esse desconforto através da... eu não quero, eu não sei, da turma do contra, negação. E da negação, principalmente a negação. Muita emoção envolve. Demais, né? E o adulto, no caso, o adulto se esqueceu que ele passou por todas aquelas situações e a pressão do dia a dia, do mundo moderno, faz com que o adulto se esqueça de respirar. Então eu vou entrar bem nessa parte. Do momento que eu me conheço, que eu me autoconheço, eu vou conhecer o meu corpo, vou ouvir o meu corpo, o que o meu corpo quer dizer. Eu não estou só falando de gestos, de posturas, eu estou falando daquilo que eu sinto, eu entrar no lugar e sentir um arrepio, eu estar numa conversa com alguém e de repente sentir náusea. Aquilo é como se despertasse em mim, como se fosse um alarme em mim de que alguma coisa me tirou do meu centro de equilíbrio ou que está me buscando para o meu centro de equilíbrio. Então, o yoga, o senhor usou uma linguagem aqui que eu gosto, os termos do yoga, normalmente ela está numa linguagem antiga, que é o sânscrito, muito difícil de trazer, de traduzir para o Ocidente, mais para o português. Então, por isso que dentro das posturas, né, que são os asanas, a gente assemelha muito falar a postura do cachorro espreguiçando, postura da vaca, para as pessoas tenham condição de assimilar. Mas eu quero dizer assim, porque o senhor entrou numa coisa muito mais forte a respeito, né, de que um alemão tão técnico, como é que ele podia falar sobre alguma coisa que transcende o entendimento humano, vamos dizer assim? Entendimento intelectual, intelectual, né? humano, intuitivo. Então, nesse caso, o yoga tem, na parte filosófica, ela tem como se fossem pequenas regras que
A primeira é uma das mais encantadoras, que é a básica, que é a não violência. E a não violência, ela atende a não violência... Ahimsa. Exato. A não violência consigo mesmo. Sim. E só depois que eu não sou violento, por exemplo, eu me cobro demais, eu sou escrava da moda, eu vou entrar por aí para as pessoas entenderem, eu sou escrava do que a sociedade diz, não daqueles preceitos e conceitos que são para viver em sociedade, mas aquilo que eu preciso fazer para aparecer. E não aquilo que eu estou sentindo, que vai me trazer a saúde. Sim, daquilo que você é, né? Daquilo que eu sou. Em relação à alimentação, eu como ou eu bebo porque eu estou vivendo ali com um grupo que está comendo e bebendo aquilo. E eu nem sei se aquilo me faz bem. Então é a construção também do criar o alimento, observar isso. Se observar num todo, porque do momento, o yoga, né, que é sânscrito, está muito próximo da linguagem antiga de Jesus, que era o aramaico. Sim. E assim, é muito difícil a tradução. E não tem muitos livros com a tradução para o português, não tem muitos instrutores que possam trazer essa linguagem. Então, dentro do meu trabalho, agora respondendo realmente a sua pergunta, eu trabalho com jovens, com adolescentes e com adultos. Eu tento, dentro da questão das posturas do yoga, da questão da respiração, ensinar a criança a direcionar a energia dela, ensinar o adolescente a entender a sua energia, que ele vai entender, ele vai aprender a se expressar e de repente ele vê que falando, ele não precisa gritar, ele vai se fazer expressar e saber que ele está sendo ouvido. E o adulto é simplesmente para relembrar que ele já tem tudo isso dentro dele. E simplesmente ele pode deixar manifestar, ele se reeducar. Sim. Então é bem por aí. Então o yoga, que é a união mente, corpo, espírito, emoção. Do momento que eu conheço a emoção, não é manipular a emoção. Eu vou conhecer, eu vou trabalhar e aí eu vou dominar um pouco isso e direcionar para um caminho que seja um caminho produtivo para mim, de saúde, e saúde àqueles que estão ao meu redor. É porque nós não podemos estagnar o conhecimento, nós temos que repassá-lo, cada um dentro das suas possibilidades. E a física quântica, né, eu estou fazendo doutorado em física quântica também. Bom, eu ia falar agora. É assim, pela faculdade de Calgary do Canadá. E tudo isso, gente, através de trabalhos voluntários, tá? Que o básico para eu ser aceita dentro desses cursos, né, foi ser professora voluntária de karatê num projeto chamado Adolescente Cidadão, PROAC, Projeto Adolescente Cidadão, que é da Polícia Militar, onde eu trabalho. E é um trabalho que eu faço fora do meu horário de trabalho e que trabalha com jovens de 14, estou fazendo a propaganda, hein? 14 a 16, de 14 a 17 anos, de jovens em situação de risco, para evitar justamente o que a gente está vendo aí, essas mudanças de valores, essas confusões de valores dentro das escolas. E aqui o Naí, lamentavelmente, acontece também de meninas cortando a garganta de outra menina, coisas assim terríveis que a gente vê no dia a dia. E esse projeto não é que essas meninas vão fazer isso, mas o projeto é justamente para trazer qualidade, disciplina, conhecimento, autoconhecimento para essas meninas e esses garotos que são projetos masculino e feminino. E eu trabalho o yoga, o karatê, um pouco de teatro dentro também, para que eles aprendam a se autoconhecer. É isso aí, gente. Não precisa nem falar, não precisa comentar o nível da nossa convidada hoje. E falou agora, tocou num assunto que eu acho genial. Eu tenho também uma coisa que eu sou apaixonado. Fiz há um certo tempo atrás uma pós-graduação nessa área, em medicina quântica, associação da física quântica com a medicina, onde é fato, a física, uma ciência exata, comprova todos esses movimentos energéticos, tudo isso que acontece. Ela citou aqui a respeito da respiração. Um desses livros que eu citei para vocês trabalha como que o ser humano hoje não se alimenta desse corpo energético. O ser humano não sabe mais respirar. Tendo essa visão que eu tenho, várias vezes eu converso com pacientes meus, parece que você nem respira na entrevista médica. As pessoas não respiram, e é o nutriente mais essencial que a gente tem.
não é só químico, físico, o oxigênio. Ele traz a nutrição para o nosso corpo energético, que é fato que existe. E aí, pelo fato dela ter citado, e vocês imaginam bem, ela está fazendo um doutorado na área da física quântica, trabalhando com essas questões de saúde física. E dentre os livros que eu tinha selecionado para falar com vocês, não tinha combinado isso com ela, está esse livro aqui, que é um livro que eu gosto muito também. Esse homem é um indiano, mas que se radicou como americano. É um dos maiores físicos da história moderna, Amit Goswami. Aposentou na escola da Harvard, na Harvard School lá nos Estados Unidos. E hoje ele se dedica a fazer essa associação da física, trazendo conceitos da física para explicar, porque ele é convencido disso, esse livro, A Física da Alma. Você imagina bem, a alma física, só que ele mostra que na verdade tudo são conceitos diferentes, formas de apresentar a mesma coisa. Eu sugeriria esse livro para todo mundo, e um dos capítulos aqui, olha que interessante, para você ver, Yoga Fatal. Um livro de física da alma. Então assim, quando vocês embrenham nesse mundo, nesse universo, que na verdade é o universo, e é um princípio de Hermes, o Trimegisto, que é um dos maiores iniciados da Terra, no Egito Antigo, que ele falava, o todo está dentro, e nós somos o todo. O que está fora está dentro, o que está dentro está fora. A gente é inteirado. E fazendo esses trabalhos do yoga, a intenção dele unir é fazer com que você, isso é bem básico, o yoga é bem complexo, mas é fazer com que você chegue num ponto que você uniu todos esses corpos, o físico e o suprassensível, transcenda o ego, que é isso que você falou, saber segurar essas emoções, esteja e se veja unido com esse todo, né? Se veja unido, literalmente transcendendo o físico, o ego, e ver que você é parte desse todo. E bom, por que você aqui foi essencial nessa conversa? Na minha última conversa com o público aí, eu falei dos 4 sentidos básicos que a antroposofia fala do ser humano, que é o equilíbrio, o sentido vital, a vitalidade, aquele sentido de notar que você está nesse mundo dentro de uma casca, o você, o eu, você falou aí, o eu sou, né? O sentido do equilíbrio, o sentido da propriocepção, que é do movimento próprio, e o tato. O tato, a visão antroposófica do tato é bem mais profunda do que só simplesmente perceber as coisas. É a sensação real que você tem lá dentro da sua alma de que você também é Deus. É mais ou menos assim, é bem mais complexo, mas é lindo, é poético a explicação científica disso. Mas eu queria frisar aqui da sua aula, você não fez propaganda não, eu acho que falta estar você e o seu trabalho em todas as escolas de Unai. Assim, é essencial para o processo educacional do mundo. Mas já que o Unai tem você, e é um diamante aqui de Unai, que o Unai tem que valorizar, eu sugeriria, alguém aí que está vendo, essa moça precisa estar, o conceito dela do que é gerar, educar e gerar saúde, tem que estar nas escolas de Unai, né? Esses conceitos assim, extremamente embasados, mas às vezes a pessoa não tem essa titulação que ela tem e as pessoas meio que desprezam, então não precisa falar nada, ela tem a titulação necessária para suprir aquilo que é o burocrático da coisa, né? Vamos falar assim, mas com conceitos que são sublimes e mágicos e que são de lei universal, eles não vão acabar. Não é igual as nossas leis que estão por aí, que todo mundo passa por cima e que são extremamente materialistas, né? Então, assim, lá na sua aula eu vi que como é bem trabalhado esses primeiros 4 sentidos nas crianças que estavam lá, né? Que eram em torno de 6, 7 anos, e é genial como você trabalhou o equilíbrio, a propriocepção das crianças. Isso só vai... E aí, trabalhando aquilo que é o meditar em ação, que é o estar presente no ato, você busca isso. Isso é yoga, na forma de karatê. Porque o yoga é você estar meditando no ato, é estar presente. Não existe ontem nem amanhã, né? E assim, essas crianças não, quando você chama a atenção da forma sublime que você chama, que eu vi os seus conceitos desses princípios, eu falo, gente, por que a academia dessa menina não está entupida? Você falou de propaganda, não é fazer propaganda não, é não entender como que está ali a cura para quase que 90% dos problemas sociais, está ali, e as pessoas não enxergam, né? Mas eu não estou criticando, o naiense eu acho que tem essa energia para enxergar. Tem outros locais por aí que de repente não aceitariam nem ouvir falar nisso. Mas o povo do Unai tem uma pérola educacional aqui, um ser de outro nível, e que tem que aproveitar. Então assim, hoje eu trouxe ela aqui porque não preciso dizer de novo, olha o nível do ser humano, técnico, pessoal e espiritual, e que está aqui entre a gente. Eu fiquei feliz, já tinha ouvido demais falar do trabalho dela, até porque meus filhos estão lá com ela, mas não tinham ido lá.
e depois agora conhecendo pessoalmente. Doutor, eu posso fazer antes que eu me esqueça aqui, só fazer um parênteses aí, estou falando em relação ao conhecimento da física quântica e sugerindo vários livros. Eu tenho 2 sugestões para fazer. Agora. As pessoas... Tem pessoas que não gostam de ler, mas assim, tá muito concentrado dentro de um filme, tá? Quase esses conceitos aí, e que dão uma explicação melhor do que seria a física quântica em aplicação na matéria, que é Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Um filme atualíssimo, quer dizer, já tem alguns anos, mas é um filme que... Recente. Que pode baixar e tudo, em um aplicativo, tudo. E eu passo normalmente esse filme, principalmente para os meninos dentro do projeto, muda totalmente o conceito deles, a questão do eu, né, o meu poder. Porque assim, independente de... conceitos religiosos, né, de religiões, de seitas e tudo, eu sou cristã. Deus é um só, ele pode ter vários nomes, mas ele é um só, né? E independente disso, se nós somos criados à imagem, né, e semelhança dele, então nós temos essa centelha divina dentro de nós, só que nós não aplicamos isso. A gente não nutre ele. Não nutre ele. E fazendo essa nutrição através de uma alimentação adequada, uma postura adequada, a busca de atividades, tanto físicas quanto emocionais, que a meditação no caso, o relaxamento induzido, e são várias outras técnicas, o yoga é uma delas, que um pouquinho diferente do Pilates, que é maravilhoso também, que Joseph Pilates, ele foi yogi e ele criou os aparelhos porque ele tinha alguns problemas de dificuldade física e é um gênio ele, através do yoga ele criou. Então são artes irmãs, né? Co-irmãs que... Só que no yoga eu consigo trabalhar o meu limite dentro do peso do meu próprio corpo, dentro do meu conhecimento. E aí eu vejo que eu posso ficar em pé sem me escorar. Né? Eu posso andar e distribuir o meu peso no meu corpo físico e caminhar corretamente. E através disso eu vou descobrindo outros potenciais que eu tenho, e aí o medo vai despertando todos os canais, né? E a gente vê que o medo, ele é bom, ele é um freio, mas que ele vai tomar conta de mim à medida que eu deixar. O medo. E assim vários outros conceitos. Então assim, só para fechar o meu parênteses, um livro também da Chris Coulson, é difícil falar o nome dela, chamado O Corpo Sem Idade. Eu recomendo principalmente para as mulheres. Aí as mulheres vão ver que nós ultrapassamos isso aqui, ó. E aí eu não preciso ficar nem refém de botox, tá? É uma sugestão, que são coisas caras. E a questão o senhor é um médico, me desculpe, eu tenho aversão à medicação alopática. Eu tenho aversão, completa aversão, e assim eu tomo quando necessário. É lógico que precisa, tem que reconhecer também a importância, e fico muito feliz de existir essa tecnologia, né? Mas assim, eu vou muito nos chás, no que é natural, e na fabricação de coisas para o meu próprio alimento. Tá? Assim, é só uma sugestão, ninguém é obrigado a fazer isso, mas a primeira pessoa que eu trouxe aqui no nosso encontro é um colega nutrólogo. E eu trouxe com esse objetivo, porque existe um projeto nessa apresentação, isso não é aleatório. Então, porque eu comecei querendo falar muito de nutrição, vendo a visão alopática da nutrição, um colega nutrólogo, mas porque eu busco esses conceitos na visão, assim como eu vejo o ser humano além do corpo, eu vejo o alimento além da matéria. Então, o colega veio, ele também tem uma visão mais assim, sublime, mas eu quis trazer isso para o público, depois mostrar que é possível fazer as coisas, né, no seu meio e gerar saúde. E uma das coisas que eu citei, por exemplo, quando ele veio, por exemplo, hoje descobriu que a curcumina, que é uma proteínazinha ali, que tem lá no açafrão, na cúrcuma radix, né, o açafrão da terra, veio lá da Índia e tal. Tá, aí o pessoal, a indústria farmacêutica vai lá e sintetiza, separa tudo e pega só a curcumina. Não é o efeito dela, porque a natureza com seus milhões de anos, e a gente é resultado, a gente não veio do pó, e ao pó não voltaremos. Então tá lá, independente de seita e religião, em todos os conceitos espiritualistas, esses conceitos estão lá. A natureza
fez aquele açafrão, hoje já se tem notícia, e isso era falado no Ayurveda há muito tempo, que fora a curcumina, no açafrão tem cerca de 262 substâncias que na verdade não estão ali por acaso. É a interação delas com a curcumina que faz esse efeito no corpo. Então não adianta a indústria tirar só a curcumina e te dar. É um complexo de milhões de anos, de uma alquimia, né? Então, assim, é genial essa questão do médico atuar, por isso, de novo, eu friso a questão da gente fazer o seu próprio alimento. Sim. Um dos maiores médicos, para quem entende da forma que ele atuava, que eu já li de biografia, chamava-se Paracelso. E ele é patrono de farmácia, porque na verdade ele era um alquimista. Sim. E uma das coisas que ele falava, não tem como o médico curar um paciente se não for com um remédio que ele manipulou. Ele era um alquimista, ele é tratado em sociedades iniciáticas como um alquimista, sociedade de farmácia como um farmacêutico, porque não tinha essa formação padrão que se tem hoje. E ele, na verdade, era um médico. Existe um livro que fala da vida dele, como eu falo, a visão das pessoas vê um pouco, interpreta de uma forma meio que errônea do que transcende, porque ele tinha essa visão mais sensitiva. Tem um livro que eu tenho dele, O Médico do Demônio. Né? Chega a assustar. Mas conta a vida dele porque ele não tratava corpo físico. Ele prezava por estar tratando a questão energética das pessoas, que hoje se fala aí com física, né? Então é genial isso de você entender que é um todo e respeitar, porque são ciências, né? Então eu vou encerrar aqui o nosso podcast, acho que a gente já deu o nosso tempo, mas assim, de novo frisando às pessoas da importância desse projeto que eu estou trazendo aqui, essas entrevistas, esses diálogos, existe um porquê, é tentar passar para o público como que dá para você se sustentar e criar um ser humano como um todo mais saudável. E assim, aí vão surgindo os diamantes, né? E eu descobri aqui a Célia, assim, eu queria muito te agradecer, Célia, assim, porque além do seu nível pessoal como um todo, você só trouxe coisa boa pra gente, deixar você em aberto, se você quiser voltar a gente fazer, eu acho que vão surgir novos projetos, a gente trabalhando ali, conversando junto, eu já estou com algumas ideias, vou te amolar. E eu queria que você deixasse aí um recado final para o pessoal, para o nosso público. O que você deixa aí de mensagem? A mensagem é que vocês precisam acreditar, né? É um exercício diário de acreditar no poder que está dentro de nós. É só que lembrar, utilizar esse poder para coisas boas, para agregar coisas positivas no ser humano e lembrar dos valores e princípios que estão tão esquecidos e que não devem ser esquecidos, porque tudo que vai volta. Então vamos fazer coisas boas voltarem. Célia, deixa seu contato para a gente, Instagram, telefone, do que for lá da sua academia. O seu contato digital, fala pra gente. Eu vou falar o meu telefone, eu acho que fica mais fácil das pessoas fazerem contato comigo, tá? Eu tenho um contato, eu trabalho na assessoria de comunicação do 28º Batalhão de Polícia Militar, na 16ª Região de Polícia Militar, é muito fácil me encontrarem. Meu dojo fica na mesma rua também, e para quem quiser falar um pouco mais comigo, meu número é 38 DDD 99909-4689. Você tem Instagram? Eu tenho Instagram. Qual que é? Célia Araújo. Célia Araújo. Isso, entra lá que vai me achar. Pessoal, conversar com ela. Pessoal, então é isso. Hoje foi mais um dos dias mais brilhantes possível. Eu acho que, assim, cada um é de um jeito, né? Mas como eu tenho essa tendência, você imagina, essa tendência mais espiritualista, falando de física, de quântica, de energia, aí chega uma moça dessa aqui, que está fazendo um doutorado na física quântica, trabalha com as energias, com o trabalho do yoga. Hoje eu acho que eu sou a criança aqui que está muito feliz de receber a Célia e de saber que isso vai surgir mais coisas, mais projetos. Então é isso, né? Mais um encontro que para mim sensacional, de altíssimo nível, e que a gente vai continuar nessa veia, né, de gerar saúde e de instruir, continuar também nos colocando à disposição, pode nos procurar, tanto profissionalmente, pessoalmente, nas redes sociais, a gente tentar poder elevar o nível energético do local e da região. Então, queria agradecer e nos despedimos aqui de novo. Gratidão. Gratidão. Abraço.